na carta de Judas. Carta essa que na última pregação eu comecei a trabalhar com os irmãos. Nós vamos continuar olhando para ela. Carta de Judas, antes de Apocalipse. Acompanha comigo do versículo 3 até o versículo 7, que serão os versículos que nós estaremos meditando nessa noite. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Igualmente, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Vamos orar mais uma vez, pedindo a orientação do Espírito Santo para a sua palavra nessa noite. Santo Deus, nós te louvamos por cada momento que tivemos até aqui, que o Senhor possa receber os nossos louvores, a nossa adoração cantada, Senhor, como cheiro suave a Ti. Senhor, nós rogamos agora que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração, para aquilo que a Tua palavra venha nos falar nessa noite, que possamos sair daqui edificados e aptos a colocá-la em prática. No nome de Jesus, amém. Bom, só relembrando aqui um pouco, na quarta-feira em que eu preguei, eu comecei a introduzir, a trabalhar com os irmãos um pouco sobre a carta de Judas. Uma carta pequena, muitas vezes até esquecida, né? Às vezes pode ter até algum cristão aí que ainda não leu a Bíblia toda, quem nem sabe que existe a carta de Judas. E ali nós estudamos um pouco sobre o contexto histórico da carta. Lembre-se que entender o tempo em que a carta, o livro, ele foi escrito, é importante para que nós tenhamos uma compreensão do porquê o autor bíblico, orientado pelo Espírito Santo, escreveu a carta. Então nós vimos ali qual foi o propósito da carta, a teologia da carta, quando ela foi escrita. Então, em poucas palavras, nós vimos que Judas, ele vai revelar o propósito da sua carta, primeiro para que esta carta ela sirva de encorajamento para os seus leitores, a ponto de que eles sigam reafirmando esta fé que um dia eles receberam. O segundo propósito da carta, conforme nós vimos, é alertar os seus leitores para os perigos das pessoas imorais que estavam inseridas no meio da igreja. E por fim, Judas, ele tem como objetivo abrir os olhos dos crentes para que eles possam viver uma vida correta diante de Deus e diante do mundo, em contrapartida, né, em oposição aos seus adversários. Vimos também que Judas, ele não identifica os destinatários da sua carta pela localização geográfica, como Paulo costumeiramente ele faz nas suas cartas. Paulo, quando se dirige à igreja da Galácia, de Éfeso, Corinto, Roma, Judas, ele descreve os seus leitores a partir da sua posição espiritual. E aí nós vimos que a posição espiritual em que Judas identifica os seus leitores
aponta para nós quem são estes convocados para batalhar pela fé, conforme ele fala aqui no versículo 3. E estes que Judas chama são aqueles que são chamados, ou seja, aqueles que um dia ouviram o chamado do Espírito Santo e se renderam a Cristo e foram salvos por ele. Outra característica destes é que eles são amados. Então, Judas ele mostra que aqueles que foram salvos por Cristo são amados. E se eles são amados, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, conforme Paulo vai falar lá em Romanos 8, versículo 1. E que eles são guardados por Jesus. Então, Judas, em meio a esse seu grito de alerta para que seus leitores se empenhassem na batalha pela fé, ele vai dizer: olha, não tenham medo dos inimigos da nossa fé. Por quê? Porque vocês estão guardados em Cristo Jesus. A nossa salvação está guardada em Cristo Jesus. Paulo vai falar lá em Efésios que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Se Cristo começou a boa obra na nossa vida, ele terminará esta boa obra. Então Judas ele traz esse alerta aqui. Então, um dos principais propósitos de Judas é alertar a igreja sobre o perigo da invasão de falsos mestres e, consequentemente, de falsos ensinos. Então veja que do versículo 4 até o versículo 19 da carta de Judas, nós temos uma advertência sobre a influência destes homens dentro da igreja. E conforme nós vamos ver nessa noite, esses homens eles se infiltraram de forma sorrateira na igreja, no meio do rebanho. Eles parecem ovelhas, mas na verdade eles são lobos. Veja que no versículo 3, Judas, ele vai dizer que ele tem uma clara intenção. Ele tinha, na verdade, a intenção de escrever para os seus leitores acerca da salvação em comum. Então Judas ele queria trabalhar algo acerca da salvação. Muito provavelmente questões doutrinárias envolvendo a salvação. Mas ele se sentiu constrangido, e isso não foi à toa, isso é o Espírito Santo impelindo Judas, inspirando Judas. Então ele muda o seu alvo e ele começa a trabalhar sobre o perigo do falso ensino e do falso testemunho dentro da igreja. Uma das coisas que nós vimos também é que o pastor verdadeiro, o verdadeiro pastor, ele é um vigilante. Então, ele deve cuidar para que as suas ovelhas não sofram o impacto desses falsos mestres, desses homens ímpios que Judas ele trata aqui. Então, vimos que Judas ele convoca agora todos os servos, todos aqueles que foram salvos, chamados e são guardados para batalhar pela fé. Judas convoca para a batalha todos os servos, todos os chamados pela graça, todos aqueles que são amados e são guardados pelo poder de Cristo. Depois que nós observamos a convocação, nós vimos quem eram os convocados e entendemos ali o propósito da carta. Hoje, nós vamos olhar que tipo de batalha é essa que Judas ele nos chama aqui a lutar. O que é que está em jogo aqui? E outra, quem são os inimigos desta nossa batalha? Então, o primeiro ponto que nós estaremos vendo nessa noite é o alvo da nossa batalha. Qual é o alvo da nossa batalha? É a fé, que uma vez foi entregue aos santos. Olha novamente o versículo 3 que nós lemos. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então veja que como um pastor, Judas, ele começa aqui fazendo uma distinção clara entre os destinatários da sua carta e os falsos mestres. Perceba que Judas, ele aponta aqui o seu amor pelos leitores.
Ou seja, Judas está escrevendo para os verdadeiros crentes. Aqueles falsos mestres, aqueles falsos crentes, eles não iriam receber estas palavras de Judas da mesma maneira. E isso é uma das coisas que nós observamos no meio da igreja. Infelizmente, dentro da igreja, nós temos ovelhas e nós temos bodes. O bode, ele pode até comer comida de ovelha, mas a ovelha, ela jamais vai comer comida de bode. Então Judas, ele começa distinguindo aqui, quando ele fala amados, ele começa distinguindo os seus leitores ali. Ele vai expressar aqui o seu amor pelos leitores. E esse amor e esse zelo que Judas tem pelos seus leitores, ele é justamente expresso nos alertas que ele vai dar sobre os ensinamentos errados e a conduta errada desses falsos mestres, desses falsos cristãos dentro da igreja. Perceba, meus irmãos, que a maior demonstração de zelo pastoral é quando o pastor, ele alimenta corretamente o rebanho com a palavra de Deus. Um pastor que prega fielmente a palavra de Deus, um pastor que ensina corretamente essa doutrina, ele zela pela vida espiritual do seu rebanho, das suas ovelhas. E Judas, ele demonstra isso daqui. Além disso, quando ele fala amados, em algumas outras traduções vai colocar até caros amigos, ele está demonstrando a sua afeição pelos membros da igreja. Ou seja, lembra que na quarta passada eu falei que Judas, ele se identifica como servo. Então veja que Judas aqui, ele está se identificando com a igreja, ou seja, eu não sou superior a vocês. Assim como vocês, eu pertenço ao mesmo corpo, cujo cabeça é Cristo. E aqui, quando Judas, ele fala, identifica os seus leitores, os crentes verdadeiros como amados, ele já nos dá uma orientação aqui. Aqueles que ensinam heresias, aqueles que ensinam coisas erradas, aqueles que não ensinam a sã doutrina, não podem ser vistos como irmãos na fé. Por que nós não consideramos adventistas, testemunhas de Jeová, mórmons, espíritas, católicos como irmãos na fé? Porque eles não abraçam a mesma fé que nós. Eles não vivem a mesma fé que nós vivemos. Seus ensinos são errados, seus ensinos são perniciosos, seus ensinos levam a um caminho de destruição. Dentro desse bolo aqui eu ainda coloco os neopentecostais, porque ensinam doutrinas erradas como a doutrina da prosperidade, a teologia da prosperidade, que faz com que os homens caminhem rumo à sua destruição. Ensinam um relacionamento totalmente errado com Deus e com Cristo, distorcem aquilo que a palavra de Deus ela fala. Estes não podem ser vistos como irmãos na fé, mas isso significa que nós agora vamos odiá-los, vamos empunhar espadas para matá-los? Não, porque Cristo nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos e a orar por eles. Então, nosso dever é defender a sã doutrina e orar para que estes um dia tenham um encontro com essa sã doutrina, saiam do erro e do engano. E precisamos, lógico, estar prontos e aptos para defender a nossa fé quando esta for atacada por este grupo. Agora, deixa eu abrir um parêntese aqui, tá? Esses grupos que eu falei, eles não podem ser considerados como irmãos na fé. Mas, pessoas que abraçam uma teologia diferente da nossa, no que condiz às questões secundárias, isso aí a gente já explicou em várias vezes na EBD, o que são questões primárias e secundárias dentro da teologia. Estes podem e devem ser vistos como irmãos na fé. Os assembleianos são nossos irmãos na fé. Os presbiterianos são os nossos irmãos na fé. Os congregacionais são nossos irmãos na fé.
outros batistas são nossos irmãos na fé, desde que estes continuem vivendo e abraçando a sã doutrina. Por quê? Infelizmente, muitas igrejas têm abraçado doutrinas erradas. Igrejas históricas, igrejas tradicionais, têm abraçado o liberalismo, têm abraçado a teologia da prosperidade, a teologia coach, entre várias teologias que distorcem a palavra de Deus. Então, irmãos na fé são aqueles que compartilham da mesma salvação que nós. São aqueles que creem no sacrifício salvífico de Cristo. São aqueles que creem na salvação pela graça mediante a fé. São aqueles que creem na inerrância das Escrituras. São aqueles que creem que a Bíblia é palavra de Deus, que Cristo voltará uma segunda vez, que nós desfrutaremos da vida eterna e por aí vai. Então, Judas ele dá esse alerta aqui. Veja aqui uma outra coisa dentro do alerta de Judas, que é o amor pastoral dele. Ele vai dizer, olha, amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês. Judas ele indica aqui que as circunstâncias em que ele estava vindo à igreja fizeram com que ele mudasse o conteúdo da carta. E quais foram essas circunstâncias que Judas ele observou que fizeram ele mudar o conteúdo da sua carta? Judas ele vai revelar aqui um interesse pessoal no crescimento e na vida espiritual dos seus leitores. E aí eu vou me colocar aqui também, quando nós estamos aqui pregando, nós buscamos trazer algo visando justamente o crescimento espiritual da igreja. Quando nós abrimos a palavra de Deus aqui para pregar, para trazer um estudo, uma aula, e ensinamos ela, não é para a nossa glória, não é para a glória do pregador, mas é para a glória de Deus, para que através da palavra a igreja possa crescer espiritualmente. Por isso que a pregação, ela só pode ser feita em oração, para entendermos qual é a necessidade do povo, qual é a necessidade da igreja, o que é que Deus quer comunicar com ela. E Judas aqui ele mostra esse interesse na vida espiritual dos seus leitores, quando ele fala, olha, eu me empenhava a escrever sobre algo, mas senti que era necessário escrever sobre outra coisa. Então ele nota essa necessidade e ele exorta, ele expõe para os seus leitores que necessidade é essa, que é justamente batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Observe que do começo ao final da carta de Judas, ele vai tocar neste mesmo assunto, sobre batalhar pela fé. Na abertura da carta, aqui no versículo 3, ele vai insistir que os seus leitores lutem pela fé. Ao concluir a sua carta, ele termina com uma exortação para que os seus leitores sigam lutando pela fé. Por que Judas ele sente essa necessidade de trabalhar sobre a batalha pela fé? Porque a sã doutrina, meus irmãos, a palavra de Deus, a nossa fé, esse conjunto de doutrinas que nós cremos, ele está sob ataque. Ela sempre esteve sob ataque. O ataque à verdade, à palavra de Deus, é tão antigo quanto a raça humana. Tudo começou lá no Éden. Satanás, ele foi o primeiro a atacar a sã doutrina, quando ele distorce a palavra de Deus para Eva. Ele vai dizer, olha, foi isso que Deus disse, não foi? Que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Deus não falou que eles não poderiam comer de nenhuma árvore. Deus disse que eles não podiam comer da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Mas o restante das árvores, eles podiam desfrutar tranquilamente, inclusive a árvore da vida. Satanás, ele é o primeiro a distorcer a palavra de Deus e a convencer o primeiro casal a desobedecer o Criador. E aqui já vai um alerta para nós, irmãos.
todo aquele que distorce a palavra de Deus para sustentar os seus próprios interesses, age como Satanás agiu. É por isso que o falso ensino é muito sério. É por isso que a Bíblia trata os falsos mestres, o falso ensino, com total seriedade. Porque distorcer aquilo que a Bíblia está falando é se colocar no papel do diabo lá no Éden. Uma vez eu ouvi uma pregação de um pastor que ele dizia o seguinte: muitas vezes nós pensamos que no dia do juízo haverá um grande rigor da ira e da justiça de Deus sobre homens como Adolf Hitler, como Mussolini, como Stalin, como Fidel Castro, como tantos outros ditadores que mataram pessoas. Mas o rigor da ira e da justiça de Deus será muito maior para aqueles homens que distorciam a palavra de Deus, para os homens que disseminavam heresias, para os homens que conduziram milhares de pessoas à destruição por ensinarem não a sã doutrina, mas ao erro. E este é um alerta que a carta de Judas nos faz. É por isso que aqui nós prezamos bastante pelo ensino correto da palavra, quer na pregação, quer nos estudos, quer em qualquer outro momento. Porque é uma questão espiritual. É uma questão de vida ou morte espiritual. Então veja que desde o Éden, a palavra de Deus, a verdade, a sã doutrina, ela é atacada. O pai da mentira, que é Satanás, conforme João vai dizer Jesus vai falar lá em João 8,44, de forma incansável, continua atacando a sã doutrina. O objetivo dele é simples, é resistir ao avanço do reino de Deus a qualquer custo. Por que hoje tem aumentado cada vez mais essas ideologias que tentam ali arrumar o evangelho para se encaixar nelas? Hoje nós temos aí o chamado evangelho inclusivo. É aquele evangelho em que agora nós abraçamos toda a diversidade. Você não precisa abandonar as suas práticas imorais. A igreja te aceita do jeito que você é. O evangelho feminista. Dentre tantos outros falsos evangelhos aí. É a estratégia, é a tática de Satanás para impedir o avanço do reino de Deus. Então Judas aqui, ele alerta os seus leitores dizendo: lutem pela fé. Ele encoraja que estes seus leitores não apenas se disponham a lutar pela fé, mas também que dependam da fé para o seu socorro espiritual. Lembre-se que fé aqui em Judas é a doutrina, é aquilo que foi ensinado doutrinariamente para a igreja, é a salvação pela graça, é a justificação pela fé. No Novo Testamento, esse conceito de lutar significa esforçar-se sem qualquer distração para alcançar um alvo. Então Judas está exortando os seus leitores a se esforçarem, livrando-se de todas as distrações para alcançar um alvo. E que alvo é este? A glória de Deus, defender a sã doutrina. Lutar pela fé significa abnegação, a fim de transpor obstáculos, evitar os perigos, se necessário até aceitar o martírio. É interessante porque eu vejo que muitos irmãos da igreja primitiva se agarraram a essas palavras de Judas em meio às perseguições que sofreram. Quando estudamos história da igreja, a história do cristianismo, a gente já falou isso aqui diversas vezes, o que nós vemos é um império tentando impedir o avanço da igreja. Só que
quanto mais cristãos eram mortos, mais cristãos surgiam. Porque aqueles homens e mulheres se dispuseram a batalhar pela fé até o último momento da vida deles. Nós estamos estudando escatologia na EBD. Na minha turma, nós estamos vendo a escatologia geral. O que é que vai acontecer com o mundo antes de Jesus voltar? E uma das coisas que nós vimos é que haverá um aumento da apostasia, do esfriamento do amor e da perseguição aos cristãos. E aqui nos cabe uma reflexão nessa noite. Você está de fato disposto a batalhar pela fé, essa fé que você crê como verdadeira, como suficiente, a ponto de aceitar até mesmo um martírio? Porque vai chegar este momento, meus irmãos. Possa ser que no dia que isso chegar, nós já não estejamos mais aqui, porque o Senhor já nos chamou antes. Mas possa ser que quando isto chegar, ainda estejamos aqui. E aí seremos chamados a demonstrar a nossa devoção, batalhando pela fé, a ponto de chegarmos até ao martírio. E é esse alerta que Judas ele nos traz. Será que estamos dispostos a batalhar pela fé contra as investidas astutas do diabo e daqueles que o seguem? Apesar das aparentes vitórias que a mentira ela vem ganhando, que Satanás vem ganhando, os dias do diabo eles estão contados. Deus promete que a sua verdade, a sã doutrina, ela sempre irá prevalecer no final. E Satanás e as suas táticas e os seus demônios e aqueles que estão ao seu serviço serão vencidos para sempre. Então veja que o alvo desta batalha pela fé, aliás, o alvo desta batalha é a fé que foi entregue aos santos. A fé é o conteúdo final da verdade. É a fé que foi entregue de uma vez por todas. Por que Judas ele vai dizer que a fé foi entregue de uma vez por todas? Porque não existe mais nada para completar a doutrina. Essa fé de que Judas fala, a salvação pela graça, por exemplo, não existe mais nada para completar essa doutrina, ela já está completa. A salvação é única e exclusivamente pela graça. Qualquer coisa que eu venha acrescentar a isso é invenção, é heresia. A justificação, ela vem pela fé, por meio de Cristo Jesus. Qualquer coisa que eu acrescentar a isso é heresia. Qualquer coisa que nós acrescentarmos à sã doutrina é heresia. A fé, ela está completa. Por isso que Judas vai dizer, olha, batalhem pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas, ele alerta aos seus leitores o que é que está em jogo aqui. Ele sabia que a igreja estava sofrendo um ataque interno, porque os inimigos da fé haviam infiltrado na igreja. E ele reconhece que uma batalha estava se formando, e ele escreve para alertar os seus leitores: o alvo da nossa batalha é a fé que uma vez foi entregue aos santos. Batalhem por ela, se dediquem a ela, vivam ela, viva essa fé. Outra coisa que nós vemos aqui no nosso texto é os inimigos da nossa fé. Veja, vimos o alvo da batalha, a fé que uma vez foi entregue aos santos. Mas aí você pode se perguntar, beleza, Judas, eu entendi. Mas quem são esses inimigos, Judas? Quem é que eu tenho que ficar de olho? Versículo 4. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Por que Judas
ele tem essa urgência em convocar os seus leitores a batalharem pela fé? A resposta está aqui no versículo 4, porque estes homens, eles estão introduzidos dentro da igreja. Como um pastor e como um mestre, Judas, ele está observando ali este desenvolvimento perigoso dentro da igreja. Ele sente que precisa alertar aqueles irmãos do perigo que a igreja ela está passando. Assim como Paulo, por exemplo, ele adverte a igreja de Gálatas contra os falsos irmãos. Se você for lá em Gálatas capítulo 2, versículo 4, Paulo vai fazer um alerta desses falsos irmãos dentro da igreja. Paulo também vai fazer um alerta para Tito, ao escrever a carta de Tito, que haviam homens que se infiltraram na igreja, promovendo divisão, promovendo libertinagem. Na carta de Colossenses também. Judas, ele se junta aqui a Paulo, a Pedro, instruindo seus leitores a se oporem aos homens ímpios. Pedro, por exemplo, vai dizer para os leitores da sua segunda carta que eles precisam ter cuidado com os falsos mestres, porque eles entram nas comunidades em segredo e começam a propagar mensagens erradas. Judas aqui ele está alertando a sua tropa acerca do inimigo que eles têm. Ele vai mostrar também qual é o perfil desses inimigos. Note, meus irmãos, que tanto Jesus quanto os apóstolos, em todo momento, eles sempre advertiram sobre o perigo dos falsos mestres. Só que, infelizmente, algumas igrejas não deram ouvidos para isso daí. Infelizmente, muitas igrejas hoje não têm dado ouvido a esses alertas contra os falsos mestres. Sabe qual é o desafio hoje que muitos pastores eles enfrentam em relação ao combate das heresias? É que no passado, para a igreja ela ser infectada por uma heresia, era necessário que um desses falsos mestres ele fizesse parte da membresia da igreja. Ele entrasse, ele começasse a difundir aquela ideia errada. Quando você via, a heresia já tinha se espalhado na igreja. Hoje, esses falsos mestres, eles entram nas nossas casas, através das redes sociais, através do YouTube, através do Instagram, Facebook. São esses pregadores de fala mansa, são esses pregadores que massageiam o ego, são esses pregadores que tocam no emocional humano, e nisso eles destilam mentira, nisso eles distorcem a palavra de Deus de forma sutil. A heresia, meus irmãos, ela não vem de forma escancarada, não. O liberal, ele não vai chegar aqui dizendo, olha, a Bíblia ela não é palavra de Deus. Ele não vai chegar assim. Ele vai chegar de uma forma bem sutil, colocando primeiramente a dúvida na sua cabeça. Olha, a Bíblia é palavra de Deus? Como é que você tem certeza? Você consegue me provar que ela é palavra de Deus? E se eu te mostrar que a Bíblia tem erros? E se eu te mostrar que a Bíblia ela não é verdadeira? E aí você vai dando ouvidos àquilo dali. Como Paulo vai falar a Timóteo, nos últimos dias, se levantarão homens, pregando mentiras, e aqueles que pregam a sã verdade, vai dar comichão no ouvido das pessoas. Por isso que o falso ensino ele é perigoso, ele entra de forma sutil. E Judas ele alerta aqui, Cristo ele deu alertas, Paulo, Pedro, tantos outros deram alertas. E aí Judas ele escreve alertando quem são estes inimigos da nossa fé. Mas antes da gente entender quem são os inimigos, precisamos
observar aqui quais eram os dois principais erros doutrinários ou heresias que estavam sendo ensinadas para aqueles irmãos contemporâneos de Judas. Existia pelo menos ali duas heresias que estavam sendo propagadas dentro da igreja. Uma delas era o antinomismo e a outra era o gnosticismo. Os antinomistas, eles afirmavam que a graça de Deus tinha libertado eles da lei moral. Ou seja, eles entendiam o seguinte: Cristo morreu por nós, somos salvos pela graça. Essa graça, ela nos liberta da lei. Que lei? A lei de Deus, os 10 mandamentos, aquilo tudo ali. Ou seja, o Antigo Testamento ele não é mais válido para nós. Nós estamos no tempo da graça. E como Paulo bem falou lá em Romanos, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então nós podemos viver uma vida do jeito que a gente quiser. Por quê? Porque a graça sempre vai cobrir os nossos pecados. Ou seja, estes antinomistas, eles transformaram a graça de Deus numa desculpa para viverem uma vida de imoralidade. Estes homens, eles defendiam isso. Olha, pode viver à vontade, pode beber, pode se prostituir, pode fazer o que você bem entender, porque estamos no tempo da graça. Jesus nos ama e Ele vai nos perdoar. Não importa como você viva. São pessoas libertinas. Não pense que este grupo só existia naquela época. Em nossos dias, existem pessoas libertinas dentro da igreja, que acham que podem viver uma vida divorciada da lei de Deus, que acham que podem viver uma vida desregrada sobre essa justificativa da graça. Não dão um bom testemunho de cristãos. Não vivem de acordo com a palavra de Deus. O outro grupo eram os gnósticos. O gnosticismo era uma heresia que afirmava que a salvação, ela não vinha pela fé em Cristo Jesus. Eles diziam que a salvação, ela vinha por meio de um conhecimento místico acerca do divino. E aí o gnóstico, ele vai buscar esse conhecimento em todas as religiões. Ele vai pegar um pouquinho do conhecimento do cristianismo, um pouquinho da filosofia grega, um pouquinho do paganismo romano, um pouquinho disso daqui, um pouquinho daquilo dali, até que ele consiga alcançar o conhecimento necessário para obter a salvação. Além disso, os gnósticos, eles tinham o entendimento de que a matéria, a carne, o corpo, o físico, ele é mau e o espírito é bom. Se a matéria, se o corpo ele é mau, então eu posso também viver da maneira que eu bem entender, de forma desregrada, porque o que importa é o meu espírito e não o meu corpo. Estes falsos mestres aqui em Judas estavam ensinando essas duas heresias. Não se engane, essas heresias antigas ainda existem em nossos dias. São velhas heresias com roupas novas. A falsa doutrina, ela é um veneno mortal para a igreja. E ela precisa ser identificada, rotulada e evitada a todo custo. Por isso que aqui nós rotulamos os falsos ensinos, como por exemplo a teologia da prosperidade. De que se você for fiel no dízimo, Deus tem a obrigação de lhe abençoar financeiramente. De que Deus ele vai ter que lhe dar o carro do ano, a casa própria, aquela bênção material. A teologia coach, que vai dizer que você é o ponto fraco de Deus. Deus não pode viver sem você. Tantos outros ensinos errados.
Cuidado, meus irmãos. Charles Spurgeon certa vez disse: não consigo suportar as falsas doutrinas, não consigo suportar as falsas doutrinas, por mais primorosas que sejam a sua apresentação. Por acaso você comeria carne envenenada só porque ela é servida a você numa porcelana fina? Como eu falei, as heresias vêm através da boca de homens com um discurso suave, manso, convincente. Parece ser verdade, mas é mentira. Por isso que é muito importante conhecermos a nossa fé, conhecermos a sã doutrina. Porque quando nós conhecemos a fé verdadeira, nós não seremos enganados com a fé falsa. Mas quem são estes homens que Judas identifica aqui na sua carta? Quem são esses inimigos da nossa batalha? Primeira característica que Judas ele dá é que eles são pessoas dissimuladas. Veja, por certos indivíduos se infiltraram sem serem notados. Em outras traduções, dissimulados. O termo grego dissimular significa insinuar-se secretamente, infiltrar-se disfarçadamente. Aqueles falsos mestres estavam entrando na igreja porque os crentes estavam dormindo, porque os crentes não estavam atentos aos falsos ensinos. Eles podem tanto vir de fora como podem surgir de dentro da igreja. O aviso de Judas não era um aviso hipotético. Judas ele estava dizendo que os falsos mestres já estavam presentes dentro da igreja. E aqui, meus irmãos, sobre falsos mestres, não pense somente naquele que exerce uma posição de ensino dentro da igreja, mas qualquer um que não vive corretamente a sã doutrina, que difunde por aí qualquer ensino contrário à sã doutrina, é considerado um falso mestre. É um desses que se infiltraram de forma dissimulada dentro da igreja. Por isso que precisamos saber identificar o falso ensino. Outra característica desses homens é que eles são ímpios. Veja, são pessoas ímpias que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus. Os falsos mestres, eles alegam pertencer a Deus, mas eles não são, eles são ímpios. E eles agem de forma ímpia. Eles falam do nome de Deus, mas eles se apartam da pessoa de Deus. Eles não vivem aquilo que Deus quer que eles vivam. O discurso destes homens não está conectado à vida deles. Eles são atores. Eles fingem algo que não são. Eles usam um disfarce para esconder a verdadeira identidade. Eles não levam a sério a Deus. E aqui vale um alerta. Precisamos cuidar do nosso coração para não nos tornarmos estas pessoas ímpias dentro da igreja. Infelizmente, nem todos os que estão na igreja são crentes. Existem ímpios dentro da igreja transvestidos de crentes. São pessoas que se dizem cristãs, mas não vivem como cristãos. São pessoas que ainda têm um coração ímpio, são maledicentes naquilo que falam. Provocam divisão, provocam tumulto dentro da igreja. Atrapalham o andamento da igreja. Por isso que precisamos sempre sondar os nossos corações, para ver se há algum caminho mau. São homens ímpios, usam disfarces para esconder a sua verdadeira identidade. Além disso, eles são inimigos da graça. Veja, todo aquele, isso não sou eu que estou falando não, tá? É a Bíblia. Todo aquele que ensina algo errado
todo aquele que ensina algo contrário à sã doutrina é inimigo da graça. Homens que ensinam a teologia errada são inimigos da graça. Não são homens de Deus, não. Os falsos mestres, eles entram nas igrejas para mudar a doutrina. Eles querem encontrar uma base para justificar a sua conduta libertina. Eles prometem uma liberdade para a igreja, sendo que eles mesmos são escravos da mentira. Outra coisa que Judas nos mostra aqui é que eles negam a supremacia de Jesus Cristo. Veja, são pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Os falsos mestres, eles podiam até afirmar que Jesus ele é um grande mestre, mas não que ele é soberano Deus e Senhor. Um falso mestre jamais vai reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Porque tudo aquilo que ele faz e ensina não é para a glória de Cristo, mas para a sua própria glória, para difundir a mentira. E estes homens, eles estão destinados à condenação. Veja o versículo 4, quando ele fala, quando Judas fala, pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo. Então não pense que estes homens que ensinam heresias, que ensinam coisas erradas, não pense que estas pessoas que vivem de forma ímpia dentro da igreja, não serão julgados por Deus. Eles serão e já estão julgados por Deus. Veja que a sentença de condenação foi promulgada há muito tempo. Eles já estão destinados ao julgamento de Deus. E por fim, versículos 5 a 7, Judas ele vai mostrar qual é o desfecho dessa batalha. Então veja, versículo 3, Judas mostra o alvo da nossa batalha, a fé que uma vez foi entregue aos santos. Versículo 4, Judas ele está mostrando quem são estes inimigos da fé. Do versículo 5 ao 7, Judas vai mostrar a vitória da fé. E aí Judas ele vai usar aqui 3 exemplos. Exemplos do juízo de Deus sobre aqueles homens que resistiram à autoridade e se apartaram da verdade. Judas ele está falando aqui para os seus leitores, dizendo, olha, não se engane, Deus irá julgar os ímpios, os apóstatas e os falsos mestres. E aí ele vai usar, por exemplo, os israelitas que foram incrédulos e foram enterrados no deserto, versículo 5. Veja, embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Judas ele faz um alerta aqui. A incredulidade e a murmuração é um caminho de desastre. O deserto, ali no relato da história do povo de Israel em Êxodo, tornou-se o maior cemitério da época, da história. Os comentaristas bíblicos acreditam que cerca de 2 milhões de pessoas morreram nessa peregrinação no deserto rumo à terra prometida. Por quê? Porque foram incrédulos, murmuradores e desobedientes a Deus. A causa dessa tragédia foi a rebeldia do povo. Meus irmãos, um coração rebelde e insubmisso só nos leva à destruição. É por isso que a Bíblia vai falar que a rebeldia se compara ao pecado da feitiçaria, da idolatria. Estes que abraçam as heresias, que aceitam as heresias, que comungam com pessoas que ensinam aquilo que é errado, estão caminhando rumo à incredulidade e à rebeldia.
Se apartar da verdade é seguir um caminho de destruição. Se apartar da sã doutrina é caminhar rumo à morte espiritual. Aqueles que abandonam a verdade se enveredam por um caminho de pecado e irão enfrentar o juízo do justo Deus. O outro exemplo que Judas dá é dos anjos. Veja o versículo 6. E os anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Deus, ele exerceu o seu juízo sobre os anjos caídos e os condenou ao inferno. Deus não poupou os anjos quando eles se rebelaram. Nada nem ninguém pode zombar de Deus e escapar sem punição. Não se pode se rebelar contra o Criador Todo-Poderoso e ficar impune. Homens, anjos, qualquer criatura que se coloque em oposição a Deus será julgado pelo reto e justo juiz. E por fim, Judas ele vai usar o exemplo de Sodoma e Gomorra, versículo 7. Igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, e foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Sodoma e Gomorra eram duas cidades que se entregaram à prostituição e ao homossexualismo. Deus condena estas duas cidades ao fogo. Aquelas cidades impenitentes, eles escarneceram da virtude e da santidade de Deus. Eles fizeram dos valores morais de Deus uma piada. Eles pisaram nos valores de Deus. Eles se entregaram de forma aberta à prostituição e a todo tipo de imoralidade. E o resultado foi a destruição. O fogo varreu do céu aquelas duas cidades do mapa, bem como as cidades vizinhas. Elas foram completamente arruinadas pelo próprio Deus. Então Judas ele está alertando aqui. Ele vai dizer, olha, o pecado de Israel foi a incredulidade e a rebeldia, e o Senhor o julgou. O pecado dos anjos foi a rebelião contra a autoridade de Deus, e Deus o julgou. O pecado de Sodoma e Gomorra foi a sua imoralidade, e Deus a julgou. Do mesmo modo, Deus, o Deus que julgou anjos, estrangeiros, Israel, julgará os falsos mestres, julgará aqueles que vivem na igreja com o coração ímpio. Ninguém pode se rebelar contra a autoridade de Deus e prevalecer. Concluindo, meus irmãos, como é que nós enfrentamos esses falsos mestres, como igreja, como crentes, batalhando pela fé, batalhando pela verdadeira doutrina? Só que aí vem uma pergunta: você conhece a verdadeira doutrina? Você conhece a fé que um dia lhe foi entregue? Você conhece a fé que você professa? Você consegue defender a sua fé quando um herege surgir e falar que Jesus Cristo não é Deus? Ou que Jesus Cristo ele não existiu? Ou que ele não é homem? Ou que a Bíblia não é palavra de Deus? Entre outras questões. Parece clichê, né, de pastor, de professor. Você não vai conhecer a doutrina de uma outra maneira, a não ser pelo estudo diligente da palavra. Ler e estudar a palavra de Deus é o único meio de você conhecer a sua fé. É o único meio de você se preparar para a batalha. Rodopiar, pular, dar cambalhota na igreja, isso não é defender a fé, não.
E isso não vai te ajudar na defesa da fé, não. Nós vimos que Judas, ele sentiu a necessidade de alertar a igreja sobre o perigo dos falsos mestres que estavam se infiltrando no seu meio. Judas estava preocupado com a defesa da fé, com a integridade doutrinária da comunidade cristã. Nós observamos que a batalha pela fé é uma responsabilidade de todos nós. Nós somos chamados a lutar de forma diligente por essa fé. Nós somos chamados a sermos vigilantes contra os ensinos errados. Meus irmãos, cuidado com aquilo que vocês assistem na internet. Cuidado com os pregadores que você acompanha em rádio, em televisão, em YouTube, em rede social. Cuidado com os ensinos que vocês veem. Saibam filtrar. Saibam ver o que é verdade e o que é mentira, o que é palavra de Deus e o que não é. Não se enganem com discursos bonitinhos. Sejam vigilantes com o que vocês ouvem, com o que vocês veem e com o que vocês falam. Isso é batalhar pela fé. Permaneçam firmes nas verdades fundamentais do cristianismo. A sã doutrina, ela é essencial para mantermos a pureza na fé e assim resistir às heresias. Judas também ele nos alerta sobre esses inimigos, são pessoas dissimuladas, ímpias, que pervertem a graça de Deus, negam a soberania de Cristo. Estes homens devem ser evitados, estes homens devem ser rejeitados, confrontados. Mas também tenham cuidado, para que vocês não sejam um destes. Tenham cuidado para que vocês não sejam falsos cristãos, vivendo um cristianismo dissimulado, vivendo uma fé com um coração ímpio. Atentem para aquilo que a palavra de Deus fala acerca da conduta do cristão, principalmente dentro do corpo. Às vezes eu ouço relato dos meus alunos, do que acontece nas igrejas que eles fazem parte, e é estarrecedor o fato de muitas pessoas estarem agindo de forma ímpia. Fofocas, mentiras, brigas, intrigas, invejas. Quando você vai lá para Gálatas, tudo isso é obra da carne, não é fruto do Espírito. A vitória na batalha pela fé vem por meio da nossa confiança em Deus e na sua palavra. E Judas, ele nos lembra, através desses exemplos bíblicos, sobre o juízo de Deus daqueles que se rebelaram contra Deus. Não se engane, meus irmãos, de Deus não se zomba. Então, como igreja, nós devemos permanecer firmes na fé, firmes na verdade. Precisamos nos manter alertas contra os enganos do inimigo e depender de Deus para obter vitória nessa batalha pela fé. Que possamos, como igreja, buscar sempre a verdade e defender a sã doutrina, estando vigilantes contra os ensinos errados, contra aquilo que ameaça a nossa fé em Cristo Jesus. E confiando no poder de Deus ao nosso lado, nós podemos confiantemente enfrentar todos os desafios da vida cristã e sermos mais do que vencedores nessa batalha pela fé. Amém? Baixa a tua cabeça e vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós te louvamos pela tua santa palavra, Senhor. Palavra esta que nos alerta sobre batalharmos pela fé, pela doutrina, pela verdade. Ó Senhor, nos ajuda a vivermos isso. Nos ajuda, Senhor, a buscarmos mais da tua palavra, a te conhecermos mais na palavra. Nos ajuda, Senhor, nos livrando dos erros, dos falsos mestres, desses homens ímpios, e nos ajuda para que nós não sejamos esses homens dentro da tua casa.
Que o Senhor nos dê uma noite de paz, de descanso, de renovo. Que o Senhor conduza o restante das nossas programações da semana para a tua honra e tua glória, no nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a nossa oração de encerramento. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, nos faz repousar em segurança. Amém, meus irmãos? Sábado nós teremos a EBF aqui, tá? Então, se você tem criança, pode trazer, fala lá com o Rodrigo e Thalita, para dar o nome. Domingo, EBD, 5 da tarde, e culto às 18h15. Amém? Fiquem na paz.